Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre a relação e a tensão ou crise em relação aos três poderes constituídos, aí o judiciário, executivo e legislativo no nosso Brasil. Você tem acompanhado os debates e tem percebido que nem sempre a relação entre os três poderes ela é bastante amigável, não é? Tem sempre ali algumas tensões. E é sobre isso que nós estamos conversando nessa noite. Você pode participar do nosso programa, claro, como você já sabe, nós temos aí o nosso endereço eletrônico, você pode mandar um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, é o nosso endereço eletrônico, mandando a sua questão, sugerindo temas. E se você quiser acompanhar o nosso programa, de repente não deu para assistir aquele dia, mas basta consultar lá o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ali você tem um link direcionando o programa Em Pauta. E claro, o nosso blog também, blog.cançãonova.com/bh. Imediatamente após o programa de hoje, você já vai ter disponibilizado ali o tema desta noite, blog.cançãonova.com/bh. E claro, na rede social você pode também participar do nosso programa através do nosso endereço eletrônico, aí o @empautacn, ou mandando diretamente aqui para mim, não é? O @PE_Hamilton, @PE_Hamilton, faz a sua questão que a gente aproveita e já vamos ver aqui o que o pessoal está tuitando, perguntando aqui aos nossos convidados. Quero indicar aqui uma literatura, como a gente sempre faz no segundo bloco do nosso programa, e essa daqui da editora Vozes, Vozes Nobiles, não é? Quer dizer, então é coisa nobre, é coisa boa. Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Está aí para você uma indicação de literatura. Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Você tem aí pela editora Voz, basta acessar www.vozes.com.br e fazer o seu pedido. Perfeito. Falando nisso, Frei Moser, se eu dizer, queria fazer um comentário em relação à fala do doutor, por favor, então. Olha, gostei muito, eu acho que todos os telespectadores, que lucidez, que tranquilidade. Agora eu vou fazer um outro tipo de leitura, que talvez, eu diria assim, não seja tão técnico, mas que traduz um pouco mais a sensibilidade de quem acompanha com atenção, não jurídica, mas eu diria olhando o todo. Primeiro, como é que ocorrem as nossas eleições, os nossos representantes? Verdadeiras palhaçadas ocorrem, não digo sempre, mas quantos foram eleitos, não é? E que realmente não tem competência, não tem preparo, é uma espécie assim de deboche. Então esse pessoal vai fazer o quê lá na Câmara e no Senado? Depois, os nossos partidos, quais são efetivamente os programas de partido? É? Muda-se de partido como se muda de, vamos dizer assim, de blazer, né? Como nós mudamos a cada programa. Ano que vem já é ano eleitoral, então... Exatamente. Imagina. Depois, nós estamos vivendo um contexto, uma situação muito anômala, que é o seguinte: os partidos eles vão se juntando assim a pretexto de dar base de sustentabilidade para o governo, a troco do quê? Aí começa. Não, se um partido tem um programa, se um partido tem linhas, princípios, mas não, isso aqui nós não aceitamos, apesar de querermos o bem, justamente por queremos o bem da nação. Então não aceitamos essa proposição. E outra coisa, é só olhar, não é, as sessões da Câmara. Meu Deus, quanto feriado, quanto, digamos assim, Câmara vazia, simplesmente você olha a telinha, não tem ninguém lá dentro, traduzindo, muita omissão. Eu sei que muita gente não vai gostar. Agora, é a hora de dizer, estamos nos aproximando, como se diz, próximo ano, tem novas eleições, de repensar um pouco esse todo. Isso levaria, forçosamente, eu diria, as pessoas que estão lá, nos representando, mas não eternamente, estão lá enquanto nós queremos. Eu sou um pouco revolucionário. Eu não sei, o doutor não vai aceitar, mas eu acho que a população teria o direito de caçar quem realmente não está exercendo a função. É claro que não é uma brincadeirinha, mas eu digo assim, que está como que desmoralizando o poder.
Estão lá para nos representar, mas se não estão representando, então, evidentemente, deveria ter muito mais participação direta no acompanhamento. Eleição é um pequeno passo. O principal seria acompanhar o desempenho daqueles que nós elegemos e ter uma voz, porque senão não adianta. E outros países civilizados têm isso. Vamos ver se o doutor concorda com isso, mas segura aí, doutor. Enquanto isso, nós vamos acompanhar o pessoal nas ruas também opinando sobre essa relação um pouco turbulenta entre os três poderes. Vamos ver o que as pessoas acham. Na minha opinião, o Legislativo abdicou das suas funções. É por isso que o Executivo está tomando conta desse espaço deixado pelo Legislativo. Eu acredito que seja por falta de esclarecimento nas definições dos papéis de cada órgão, de cada classe, seja do Executivo ou Legislativo. Bom, o problema político é terrível. Isso, como é um negócio de interesses, naturalmente todos eles puxam o sardinha para o seu lado e não conseguem absolutamente chegar a um denominador comum. E quem sofre é o povo. Infelizmente é isso que eu tenho a dizer. Acho que é meramente uma briga de interesses particulares aí que acaba gerando todo esse tipo de conflito. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, é um abuso de autoridades de alguns, né, e que insistem em infringir a Constituição Federal, que dá autonomia dos poderes, né? Então eu acho que cada um tem que exercer a sua atividade para manter o Estado democrático. Se isso não acontecer, nós vamos viver numa anarquia. Primeiro que o governo quer dominar a situação, o executivo quer dominar tudo. Então fica amarrado, tanto o judiciário, entendeu? Os três poderes, o executivo que manda em todos. Inclusive manipula também o legislativo, que são as câmeras, o Senado, entendeu? Então o executivo amarra tudo. Eu acho que, se são poderes harmônicos, eu acho que um tem que ajudar o outro, né? Mas crise, acho que não. Não é bem isso, não. Então, na verdade, o executivo, ele às vezes é obrigado a fazer o papel do legislativo em certas normas, né? Então, tem que acontecer, isso faz parte da Constituição. Tá aí, olha, doutor, realmente é uma questão interessante. O que você achou da opinião do pessoal? Eu acho que todos têm razão. Todos têm razão. Todos têm razão, porque o que nós precisamos entender é o seguinte. Quando se imaginou as três funções do Estado, isso foi feito há mais de 200 anos, e Montesquieu escrever sobre isso, tinha em mente o sistema inglês. Ele analisou o sistema inglês e verificou que havia as três funções. Nós temos que verificar e entender que elas não são rígidas. Não existe um compartimento estanque entre as três. Por quê? O legislativo pratica atos administrativos, o executivo pratica atos legislativos e o judiciário pratica atos administrativos e legislativos no sentido de editar normas gerais em algumas situações. Então não há nem nunca houve essa separação rígida. O que precisa haver, como eu disse há pouco, é a noção de certos limites. É isso? Agora, isso é próprio do sistema democrático. Quer dizer, esse pretenso conflito entre os dois é um pretenso conflito porque a Constituição define bem as competências. Quando há extrapolação de competências, cabe o próprio mecanismo instituído na Constituição fazer voltar o equilíbrio, né? O equilíbrio entre os poderes. No tocante à população, Frei Antônio Moser, o senhor acredita, portanto, que a partir desta tônica do doutor Gastão aqui, nesse sentido, então, a participação, o diferencial seria a participação popular, uma participação mais efetiva. Nós tivemos aí o exemplo recente no tocante à questão da campanha do Ficha Limpa, não é? A população pressionou, nós queremos eleições limpas, embora depois tenhamos sofrido um pequeno golpe, né? Quer dizer, só vai ser aplicada de fato nas eleições do ano que vem, não é? Já deveriam ser aplicadas esse ano, mas ficou para o ano que vem, mas de qualquer modo, parece que tivemos então uma espécie de democracia mais participativa. Então, quer dizer, há uma necessidade ainda maior, uma concentração maior das pessoas em relação a esse processo democrático mais participativo, mais crítico, mais próximo? Em primeiro lugar,
eu não sei até que ponto a ficha limpa vai vigorar nas próximas eleições. Que aí começa toda uma casuística, não, porque etc, etc. Não é? E sobrariam quantos se a ficha limpa fosse para valer? Quer dizer que não tem processos pendentes. Muito bem, isso é a primeira coisa. Segundo lugar, de fato, eu acho que, mesmo historicamente, talvez toda a nossa cultura, nós somos um povo pacífico, eu acho que isso é uma grande vantagem em relação a outros povos que são mais agitados. Agora, a apatia é muito grande. Há uma certa apatia, talvez o descrédito em relação aos políticos, talvez, mas se cria uma mentalidade. Ora, a doutrina social da igreja, ela é incisiva. O cidadão tem que participar, o cristão tem que participar na transformação da sociedade. E efetivamente isso não acontece. Por exemplo, Christi Fidelis, é um documento importantíssimo do Papa Beato, agora João Paulo II, é exatamente dizer, pô, mas vocês aí que têm fé, vocês têm que contribuir. Eu acho que o grande pecado, no meu modo de entender, é a apatia. Devemos estar muito mais presentes, participar, sabendo do que se trata, sabendo, eu diria assim, que há questões muito complexas e que sempre vai haver divergências, mas, por outro lado, há uma grande acomodação. Tá bom. Não é? Uma segunda observação que eu faria, nós lá no fundo, há poucos dias, eu ainda olhando o livro dos Juízes, sabe aquela história de escolher o rei, sabe que uma árvore quer se sobrepor às outras árvores na mata, tá? Etc. E nós queremos um rei. E aí o profeta diz, não, mas olha, cuidado com os reis. Eu acho que na nossa cultura existe um saudosismo sebastianista, do Bastião, né? Do rei Sebastião, que iria salvar o povo, aquela coisa toda. Olha, realmente me preocupa. Nós precisamos de certas super figuras, não é, que vão então salvar a pátria. Enquanto isso, nós ficamos assim. Eu faço uma leitura, o doutor eu acho, me olha assim, não é? Com razão, porque o senhor olha mais o aspecto jurídico e acho perfeito, para isso que nós o chamamos, para dar garantia a gente. Não pode ser uma coisa assim, digamos, de eu achar. Agora, observando bem, como é que, tá bom, passou a eleição, eu votei, e daí? Não é votar, a questão é participar, é opinar, é ir para... Hoje, aqui com o teu iPad, etc., né? Pode fazer uma revolução no bom sentido da palavra, sempre no bom sentido. Segura aí, doutor, um pouquinho, nós vamos para o nosso intervalo, pois o tempo passa rápido e o tema é importante, mas já nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco, colocando aqui de forma muito propositiva, não é a conclusão do nosso programa. Antes quero registrar aqui a participação do pessoal aí no Twitter, o Vandilson, ele diz o seguinte, olha... Padre, a respeito, no tocante àquela hora que o doutor dizia a respeito da questão dos homossexuais e a arbitrariedade do jurídico, ele diz, olha, o judiciário realmente não tem o direito de intervir, e sim os legisladores que fazem as leis. Valeu, Vandilson. Olha, nós vamos para o intervalo, então já estaremos de volta. Não saia daí.